Semente de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, nós hoje, com toda a igreja, celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz. Talvez, ao ouvir o mistério celebrado hoje, nós pensamos assim: mas nós estamos celebrando a morte, a dor, o sofrimento, estamos exaltando um instrumento de dor e de morte? Quando nós olhamos para a cruz com esse olhar humano, realmente vem à nossa mente que a cruz é um instrumento de morte, um instrumento de dor, um instrumento de sofrimento. E na época de Jesus, a cruz era destinada para a morte dos piores criminosos que existiam na época de Jesus. Tanto que aqueles que morriam na cruz, aqueles que eram condenados a morrer na cruz, eram considerados malditos, de tão feia e horrível que era a morte de cruz. E aí, para um romano, se ele olhasse para nós hoje, ver nós com um crucifixo no pescoço, ou com um crucifixo lá na parede das nossas casas, um romano iria dizer, um romano da época de Jesus iria dizer: esse povo é louco, está tendo diante dos olhos um instrumento de morte, de dor e de sofrimento. Mas a partir do momento em que Jesus morre na cruz, a cruz perde essa
conotação e se torna para nós um sinal de vida, de salvação e de eternidade. Quando nós olhamos para a cruz de Jesus, nós olhamos para a certeza da vida, a certeza da vitória da vida sobre a morte, sobre o pecado, e a graça de Deus reinando na nossa vida cristã. Por isso que, ao olhar para a cruz, nós enxergamos nela o nosso instrumento de salvação. A partir da morte de Jesus na cruz, nós somos redimidos, nós somos salvos. E até nós podemos nos perguntar, dizendo assim, mas por que Deus escolheu a cruz para redimir a humanidade? Por que Deus permitiu que o seu Filho Jesus morresse na cruz? E a resposta está para nós na Sagrada Escritura. Nós precisamos voltar lá no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, quando Adão e Eva estavam no paraíso, e no paraíso eles comem de um fruto que faz com que eles perdessem a graça de estar na presença de Deus, a graça do paraíso. E esse fruto que Adão e Eva comeu, de onde eles tiraram, gente? Tem alguém aí? Da onde eles tiraram esse fruto, gente? Da árvore. Por uma árvore entra no mundo o pecado, a condenação, a perda do paraíso. E aí passa-se o tempo, Jesus se encarna, vem ao mundo, Cristo, que é o novo Adão, também por uma árvore, a cruz, o leno, a árvore da vida e da salvação, por uma árvore, Deus abre novamente as portas do céu, as portas do paraíso para a humanidade. Ou seja, por uma árvore o mal venceu. Depois, com Cristo, novo Adão, por uma árvore a vida, o bem, a salvação vence. E aí nós percebemos que era necessário Jesus morrer na cruz para que nós alcançássemos a graça da vida eterna. É claro que, se Deus quisesse, Ele poderia usar de outros meios, poderia fazer qualquer outra coisa para nos redimir, nos salvar. Mas se o mal, o pecado, entrou no mundo por uma árvore, a salvação, a vida, a bênção, vem no mundo por uma árvore, a cruz. E aí nós olhamos para a cruz e para o Cristo crucificado como a maior prova do amor de Deus por todos nós. Tanto que nós temos aquela canção do cantor Martinho Valverde que diz: olhe para a cruz, foi por ti, porque eu te amo. A cruz é esse instrumento de amor, é a declaração de amor de Deus por nós. Porque ninguém faria por nós aquilo que Jesus fez. Ninguém passaria por uma cruz, ninguém abraçaria o sofrimento por nós como Jesus fez. Por isso que
a olhar para a cruz, a olhar para o Cristo crucificado, nós enxergamos essa prova de amor, nós enxergamos essa declaração verdadeira do amor de Deus por todos nós. E com Cristo crucificado, os nossos pecados foram crucificados com Ele, para que nós deixássemos de ser escravos e nos tornássemos livres. Livres por essa doação, livres por essa liberdade que Jesus trouxe para nós. E quando nós falamos de cruz, nós precisamos entender que para ser discípulo de Cristo, nós também precisamos tomar a nossa cruz. Jesus diz para nós assim: quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga. Ou seja, qual é a nossa cruz? A cruz de cada um de nós é as provações, as dificuldades, as situações difíceis que nós vamos enfrentando. Essas são as cruzes que nós passamos na nossa vida. E nenhuma cruz que passa pela nossa vida, pela nossa história, nenhum sofrimento que nós passamos é maior do que o sofrimento de Jesus. Não se compara ao sofrimento de Jesus. E às vezes nós ali reclamamos, murmuramos daquilo que nós estamos passando, daquilo que nós estamos vivendo na nossa vida, mas aquilo que nós vivemos não chega nem aos pés do que Jesus passou por nós na cruz, do que Jesus sofreu por nós na cruz. Por isso que as nossas cruzes de cada dia precisam ser vencidas com a primeira atitude, oração. Antes de Jesus ser preso e condenado à morte, ele vai ao Horto das Oliveiras e se coloca em oração. E Jesus, humano como nós, teve medo e rezou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita não a minha vontade, mas a tua. A primeira atitude para nós vencermos as nossas cruzes de cada dia é se colocar em oração. E colocar em oração vai abrir a nossa mente, nossos olhos, nosso coração, para que nós possamos entender que na nossa vida precisa predominar a vontade de Deus. Jesus diz: seja feita a tua vontade, a vontade de Deus. E é o que nós temos todos os dias, dizer ao Senhor: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas é de se entender que quando nós vamos passando pelas nossas cruzes, parece que nós nos sentimos abandonados, parece que Deus se cala, fica em silêncio perto de nós. E aí, igual a Jesus, nós rezamos: meu Deus, por que me abandonaste? Só que Jesus não estava se sentindo abandonado, sozinho na cruz. Ele estava rezando um salmo. Mas nós, muitas vezes, nas nossas reclamações, eu falando: Deus me abandonou, Deus não fala comigo, Deus não está escutando as minhas orações. E quando nós chegamos a esse ponto de dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Parece que nós não nos sentimos abandonados, mas jamais Deus nos abandona, jamais Deus nos deixa sozinhos. Por mais que
pessoas à nossa volta nos abandonem, por mais que nós fiquemos sozinhos, às vezes, diante de um problema, Deus está ali conosco. Por quê? Porque nós adoramos, nós amamos, não um Deus morto, mas um Deus que está vivo, vivo e presente ao nosso lado todos os dias. Não é à toa que no final do Evangelho Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Portanto, nós não estamos abandonados por Deus. Talvez nós estamos querendo que Deus faça a nossa vontade e não a dele. E para viver a cruz, para passar pela cruz, para suportar a cruz, é preciso fazer a vontade de Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, nós vamos dizer como Jesus: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, nós vamos nos abandonar em Deus, nós vamos nos entregar totalmente ao Senhor, porque nós confiamos nele. E aí, quando nós vivemos esse caminho de fé, a nossa cruz vai se tornar para nós o verdadeiro instrumento de amor e de salvação. O verdadeiro amor de Deus por todos nós. E é por isso que abraçar a cruz de cada dia é a atitude do discípulo corajoso, é a atitude daquele que quer viver e agir semelhante ao Mestre. Por isso que a cruz não é para qualquer um. A cruz de Cristo, do qual nós hoje adoramos, exaltamos, temos diante dos nossos olhos, na verdade não é para qualquer um. Porque se diante de qualquer pequeno sofrimento nós reclamamos, nós murmuramos, o que dirá se nós passássemos pela cruz da mesma forma como Jesus passou? Nós não iríamos aguentar. Por isso que nós temos que percorrer o caminho da entrega a Deus, para que nós possamos abraçar e suportar a nossa cruz. E diante da cruz, assim como diz a canção Noites Traiçoeiras, parece que a cruz é pesada, parece que tudo é difícil, mas o Senhor está conosco. O mundo às vezes quer que nós passemos pelo sofrimento, pela dor, mas Deus nos quer sorrir. E mesmo que nós passarmos pela dor, pelo sofrimento, pela nossa cruz cotidiana, a nossa cruz, semelhante à cruz de Cristo, é a escada para nós alcançarmos o céu. Se eu quero subir ao céu, a minha escada para o céu é a cruz. Por isso que eu contemplo, adoro a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é a certeza da vida, a certeza da vitória e a certeza da eternidade que todos nós queremos viver. Peçamos ao Senhor nessa Eucaristia que nós saibamos ser corajosos para abraçar a nossa cruz cada dia e seguir atrás do Mestre.